paz do Senhor Jesus Cristo aí a todo o povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez, tá certo? Para transmitir uma mensagem de Deus para o teu coração. Queremos pedir também, tá bom? Para você se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Pastor Benício Lima, tá? Se inscreva aí e para a gente tentar atingir uma meta, tá bom? A política do YouTube mudou um pouco e para a gente fazer live ao vivo, gravar ao vivo, a gente precisa bater 1000 inscrições, tá? E se você deseja ajudar, tá bom? Com a sua parcela aí, se inscrevendo, dando o teu joinha, tá? Que é o like, que o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo proveitoso aí para as pessoas. Nos ajude a bater essa meta, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Geralmente nossos vídeos são vídeos para edificação e eu creio no poder do povo de Deus. Vamos mostrar aí que você tem poder, tá certo? Nas tuas mãos, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Se inscreva no canal, dá o teu joinha e ativa o sininho, tá? Para sempre quando os vídeos forem postados, você está participando, sabendo que tem vídeo novo, em nome de Jesus Cristo, tá? Quero fazer uso aqui da palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Vou ler aqui alguns versículos da palavra de Deus para o teu coração e logo em seguida estaremos transmitindo algo da parte de Deus, tá? Capítulo 18, verso de número 31 em diante, diz assim: E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez e fazei terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar até o rego. Ele encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Queridos, lemos aqui alguns versículos da palavra que nos fala da história desse homem de Deus, ou, por que não dizer, da história de Israel. E esses personagens que temos aí, nós temos o personagem Elias, nós temos o personagem Acabe, e nós temos 450 profetas de um deus da época, um deus pagão, chamado Baal. E nós temos mais 400 profetas da deusa Azera, tá certo? Que a gente não enxerga aí na leitura que fizemos, mas no contexto histórico nós enxergamos. E por que tudo isso acontece, queridos? Tudo isso acontece porque Israel estava sobre o governo, né? Existia um rei chamado Acabe, que nós citamos há pouco, e ele chegou a casar com Jezabel, tá? Que essa mulher chamada Jezabel era princesa, se tornou rainha, juntamente com o rei Acabe. Israel naqueles dias, queridos, deixou de adorar, né? Melhor falando, deixou de adorar o verdadeiro Deus e começou a haver uma mistura de adoração. De dia, eles adoravam a Deus, e à noite eles adoravam ao deus Baal, que era um deus pagão, um deus ao qual eles não convinha que adorasse, tá certo? Porque Israel passou a ser
uma nação que adora ao único Deus, ao Deus uno, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queridos, enfim, com o passar do tempo, Israel começou a passar algumas dificuldades financeiras. A chuva não descia sobre a terra e começou a haver, havia chuva, mas não constante. Havia prosperidade, mas não constante. Até um certo dia em que Deus chama Elias e diz: olha, Elias, diz para Acabe que não vai chover sobre a terra segundo a tua palavra. Queridos e amados, Elias chega em Acabe e profetiza isso. Olha, Acabe, não vai chover segundo a minha palavra, diz o Senhor. E quem quiser pesquisar, está dentro do contexto histórico da Bíblia Sagrada, da leitura sagrada, tá certo? Vai lá e dá uma pesquisada, ver se confirmam essas palavras. Querida igreja, queridos que nos ouvem nessa hora, Elias anuncia esta palavra e Deus o direciona para ir a um determinado lugar, que é o Ribeiro de Querite, qual não vou me atentar para isso. Simplesmente, queridos amados, quando tudo isso começa a acontecer, a fome, a seca começa a vir com muito, como eu posso dizer, a escassez, né, começou a surgir, não havia comida suficiente, o gado estava morrendo, não havia, a lã das ovelhas estavam fracas, então estavam todos passando a mesma necessidade, um mesmo problema. E o que acontece? Passa o primeiro ano, eles acham que isso tudo vai passar. Segundo ano, e aumenta aí o desespero. No terceiro ano, começou um desespero total. Até mesmo para aquele povo que tinha recursos financeiros, estavam passando grandes necessidades. Queridos, então somente Deus fala com Elias novamente. Deus diz para Elias: Elias, te apresenta Acabe e faz um desafio para eles. E Elias vem de onde estava. Elias já não estava mais no Querite, Elias estava lá em Sarepta, tá? Mas não irei me atentar também, porque o ribeiro tinha secado. Deus orienta Elias para ir para Sarepta, e lá passa esse período de tempo. Há uma profecia liberada na casa onde Elias estava, e Elias retorna para Israel. E quando chega em Israel, lança um desafio para um dos súditos, um daqueles que viveu dentro do palácio, que era Obadias, se não me foge a memória. E Obadias leva a notícia para Acabe, e quando Acabe se encontra com Elias, eles acertam tudo para todos se ajuntarem no monte de Deus, que no Monte Horebe, se não me foge a memória. Queridos e amados, e ali Elias lança um propósito. Cada um deles pegaria um bezerro e sacrificaria e não colocaria fogo. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. Queridos, e assim foi feito, foi reunido ali aquelas multidões, 450 profetas de Baal, e tinha a parte 400 profetas de Azera. Pode observar lá que você vai encontrar na leitura bem direitinho. E agora imagina comigo, se passou essa notícia em todo Israel, com toda certeza tinha uma grande multidão lá no pé do monte, observando aquele cenário, tá certo? Tá no sopé do monte, todo mundo olhando para cima, provavelmente, imaginando, olhando aquela multidão, uma multidão embaixo, uma multidão na metade do monte, outra multidão em cima, e Elias e os profetas, e o rei Acabe, todo mundo lá, esperando o movimento acontecer. Elias propõe para todos os 400 profetas de Baal, dizendo: façam vocês primeiro, vocês são uma quantidade maior, e eu sou simplesmente um. E aqueles homens mataram o bezerro, botaram em cima do altar, arrumaram a lenha e clamaram. E diz a história bíblica que eles clamaram de manhã, da parte da manhã, até por volta aí, depois de meio-dia, e a Bíblia Sagrada não dá horário categórico, e aí vai até, digamos, até umas 3 horas da tarde. Há uma zombaria de Elias. Elias diz assim: ó, vê se clama mais alto, pode ser que ele tenha viajado, pode ser que esteja resolvendo alguma outra coisa. Enfim, queridos e amados, quando chega um determinado tempo, Elias diz assim: ó, só agora é minha vez. E é aí que eu quero
prender a tua atenção. Quando Elias diz assim, agora sou eu que vou fazer. Com toda certeza eles se afastam, Elias pega o seu animal, faz o sacrifício e em seguida arruma o altar. Elias pega 12 pedras. 12 pedras. Raciocine comigo, queridos. A nação de Israel ela foi dividida em 12 tribos. Enquanto Elias pegava 12 pedras, Elias estava dizendo assim, ó, Israel, isso aqui simboliza vocês. Elias arruma o altar. Elias arruma o altar. Olha só como que está escrito literalmente. Elias arruma o altar que estava quebrado. Queridos e amados que nos ouvem, que assistem esse vídeo nesse momento. Quantas pessoas estão querendo fazer algo e estão com a sua vida desarrumada. A sua vida espiritual está desarrumada. Para que a tua vida funcione e dê certo, uma das principais coisas que o ser humano precisa ter é a vida espiritual arrumada. Arruma a tua vida espiritual. Deus quer que você ajeite o teu altar, ajeite o teu coração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Arruma o teu altar, tá? Elias vai lá, arruma o altar, ele conserta o altar e Elias põe a lenha. Olha só como que vai acontecendo. Elias põe a lenha e depois coloca o sacrifício, né, o bezerro em cima. E Elias diz assim, ó, vamos cavar um rego em volta do altar. Uma profundidade de 3 medidas. Ou seja, o que estava acontecendo em Israel? Uma seca. Não havia semente nascendo em Israel. E Elias diz assim, ó, vamos cavar na profundidade de 3 medidas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Oh, glória! Logo em seguida, Elias diz assim, eu quero que vocês peguem 3 medidas de água. Vamos tratar aqui na nossa linguagem que a medida de água lá em Israel é um pouco diferente da nossa e a linguagem é diferente. Vamos tratar aqui na linguagem que a gente entende. Talvez Elias tenha dito assim, para a gente entender. Traz 3 latras de água aí, né? Aquelas latras de 18 litros. Traz 3 latras de água. E eu quero que você faça isso 4 vezes. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se não for assim, é o inverso. São 4 latas e eu quero que vocês façam isso 3 vezes. É mais ou menos por aí. Tá? Você que somando tudo daria 12 latras de água derramada sobre o holocausto. Queridos e amados irmãos, queridos que nos ouvem nessa hora, olha só, se Israel estava em seca, para que derramar água? E ainda mais estava em cima do monte. Vê só a dificuldade. E alguém imagina assim, não, esse cara é maluco, esse cara é doido. Nós vamos pegar água, nós estamos com escassez de água. E para que ele vai derramar água sobre o holocausto? Se o holocausto agora dos profetas de Baal não pegou fogo, quanto mais o sacrifício dele que vai estar molhado. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos e amados, também isso é uma prova nítida. Olha só, também somaria 12. Era Deus usando o profeta Elias, dizendo assim, Israel, eu vou ainda fazer mais, Israel. Olha só, Israel, quando o altar está arrumado, quando a lenha está posta, quando o sacrifício é posto, eu ainda vou fazer algo extraordinário para ninguém dizer que não vai acontecer o milagre, que não é Deus. Queridos e amados, e aí derrama-se a primeira quantidade de água, a segunda, a terceira, até formar as 12 quantidades de água derramada, molha todo o altar, tá certo? E enche o rego ao redor, ficou tudo cheio d'água. E aí o que é que acontece? Elias clama ao Deus de Israel e pede ao Deus de Israel que mostre que ele é Deus, que ele vai fazer o milagre, que Deus pode agir poderosamente. E olha o que é que acontece, igreja. Olha o que é que acontece, amados que nos ouvem nesse momento. O fogo desce e consome todo o holocausto, consome o bezerro, consome a lenha, consome as pedras, consome até mesmo a água, lambeu a água, diz a história. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Eu quero que você entenda isso hoje para a tua vida, filho. Nós precisamos enxergar Deus. Por que Israel estava sofrendo seca?
porque Israel deixou de adorar a Deus. Israel, a nação judia, deixou de adorar a Deus, e aí Deus cerra os céus. E sempre que Israel saía do projeto de Deus, Deus agia com justiça. Louvado seja o nome de Jesus. É como que o filho que desobedece o pai castiga. E hoje repreendendo ele, né, tirando o que ele mais gosta, tirando o videogame dele, tirando o celular dele, tá certo? Mas naqueles dias, Deus, como Pai eterno, a forma de repreender, a forma de trazer de volta a nação, era Deus fechar os céus. Porque Israel sabia que a forma que Deus agia era se humilhando, se humilhar, reconhecer, buscar a face desse Deus tremendo. Deus enviaria chuva, enviaria prosperidade. Israel não estava querendo ver quantas pessoas estão cegas espiritualmente, mas está aí o recado de Deus para a tua vida. O que é que eu preciso fazer? Arrumar o teu altar. E qual é o teu altar hoje? O teu altar hoje é o teu coração, tá certo? Arruma o teu altar, arruma o teu coração. Deus não quer dividir você com ninguém, filho. Deus não divide você com ninguém. É tanto que ele diz assim, ou você serve a Deus ou não serve. Ou você vem para o lado correto, ou se estiver em cima do muro, está na dúvida. E a dúvida não provém de Deus. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Queridos e amados, Israel estava lá, dividido. Deus não divide você com ninguém. Deus não quer dividir você com nada nesse mundo. Deus quer você, Deus quer a tua adoração. Israel estava dividindo a adoração. Era Deus e Baal. E Deus não divide a adoração dele com ninguém. Queridos e amados, eu não sei como está a tua situação, mas uma coisa é certa, Deus está falando profundamente para o teu coração agora. Arruma o teu altar, arruma a tua vida espiritual. Tu precisa desse Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa nação está perecendo por esse maldito coronavírus, mas a partir do momento que esta nação brasileira se voltar para Deus, Deus vai agir de uma forma gloriosa. Deus já havia profetizado aí há algumas décadas passadas, dizendo que a América Latina seria importadores de pregadores da palavra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus está chamando você para se levantar. Tome essa decisão, se levante hoje e venha para os braços do Senhor Jesus. Arruma o teu altar e comece a clamar. Louvado seja o nome desse Deus. Aquela escassez, aquela seca estava terrível para Israel. Só que Israel não havia clamado, não havia buscado. E Deus levantou uma pessoa chamada Elias, o profeta, considerado na Bíblia Sagrada profeta de fogo. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero profetizar a presença de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar a glória de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar o conserto de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Se levante, filho. Deus quer o teu altar consertado. Aleluia. E logo em seguida Elias pôs a lenha, pôs o sacrifício em cima. Tá certo? Louvado seja Deus. E despeja água. Eu não sei qual é a seca que está acontecendo na tua vida, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza: Deus vai mandar chuva de providência, Deus vai mandar chuva de alerta, Deus vai mandar chuva de avivamento para a tua vida. Sabe por quê? Porque o arrebatamento do Senhor está próximo a acontecer, e Deus vai levantar esses profetas desses últimos dias para anunciar a palavra dele com autoridade e com graça. Nós precisamos de uma nação voltada para Deus. Nós precisamos de uma nação quebrantada. Nós precisamos de uma nação de joelhos diante do verdadeiro Deus, clamando: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí tu vai ver o que é que vai acontecer. O que acontecia lá naquele exato momento era Deus dizendo: Israel, eu quero que vocês me busquem. Olha só, queridos, o altar molhado, o sacrifício molhado. Aí Elias, diante de 400 pessoas, talvez aquelas 400 pessoas que estavam ao redor de Elias diziam assim: o cara é doido, é maluco, ainda molha tudo, como eu já falei agora. Como que vai acontecer isso? 450 pessoas clamando, não acontece nada, imagina uma só.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, por intermédio desse vídeo, eu tenho absoluta certeza que vidas vão ser edificadas. Pessoas que estão afastadas, se ao ouvir esse vídeo, é tempo de voltar aos braços do Pai. Deus quer te usar, meu filho. Deus quer te usar, mulher de Deus, varão do Senhor. Saia dessa vida de engano. Saia dessa vida, tua vida pode estar quebrada com escassez, com a seca do Espírito Santo de Deus. Não está vindo na tua vida, mas a partir de agora, a partir desse vídeo, a tua vida pode ser inundada. Arruma o teu altar, louvado seja o nome de Jesus. Arruma a tua vida espiritual, porque Deus quer mandar chuva de despertamento para a tua casa, para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queridos e amados, e aí o fogo desce. Quando o fogo desce, consome o holocausto, como eu já falei, consome a lenha, consome tudo, some a água. E Israel começa a perceber, Israel tem uma resposta notória, porque no início, no contexto histórico, no contexto da leitura, no contexto dessa mensagem que transmito para você, Elias chega para a nação de Israel e diz assim, ó, se Israel é Deus, servir. Se Baal é Deus, serviu, e eles ficam calados, eles não têm resposta, porque eles estavam sem a noção. Mas hoje eu venho como servo do Senhor para a tua vida aqui te dizer, se tu buscar, se tu sair dessa dúvida, se tu sair desse caminho errôneo, se voltar para Deus, a nossa nação vai ser sarada, a tua vida espiritual vai ser sarada, a tua família vai ser sarada, a tua vida financeira vai ser sarada, a tua vida sentimental vai ser sarada. Deus vai fazer um renovo tão grande na tua vida, que tu vai olhar e vai dizer assim, somente Deus para fazer tudo isso na minha vida. As portas que estão fechadas vai ser abertas. E aí eu falo para você que, se por eventualidade você que é empresário, se volte para Deus. Amado, você que é dono de empresa, é microempresário, Deus também quer a tua vida. Você tem uma alma preciosa para Ele, se volte para Ele. O teu bem maior é a tua espiritualidade. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Louvado seja Deus, essa palavra é para você, empresário, para você que está afastado, para você que possa estar dizendo que está tudo perdido, ainda não está perdido. Deus tem esta palavra para a tua vida. Se levante, arruma a tua vida, arruma o teu altar, e tudo vai mudar na tua vida, na tua casa, na tua vida financeira. Louvado seja o nome de Jesus Cristo na tua vida espiritual. Queridos e amados irmãos, e a partir daquele momento houve em Israel, veio chuva, porque Deus mandou chuva como resposta, dizendo, quando há conserto eu mando chuva, quando há conserto eu mando prosperidade, quando há conserto eu mando a minha presença. Louvado seja Deus, quando há conserto Deus vai agindo de uma forma belíssima. Igreja do Senhor, amados que nos ouvem, você precisa, louvado seja Deus, consertar a tua vida, conserta o teu altar, aleluia, que a glória, a presença de Deus vai chegar na tua vida, e em breve nós iremos fazer uma grande festa espiritual no céu. Essa é a palavra que eu quero que você guarde no seu coração, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero fazer uma breve oração por você que está ouvindo, que está vendo, que está assistindo esse vídeo. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos onde você estiver. Se você quiser reconciliar, dobra os teus joelhos, mesmo sendo vídeo, mas Deus vai operar na tua vida e na tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Pai bendito, aqui eu quero apresentar, meu Deus, esta palavra. Quero te apresentar as pessoas que irão ouvir este vídeo, que irão assistir esse vídeo. Que tu possa, Senhor, alcançar eles. Que tu possa derramar graça sobre eles. Que tu possa, Senhor, trazer o avivamento sobre eles. Que tu possa trazer o despertar do Espírito sobre eles, meu Deus. Traz um conserto, Pai, renova as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Te apresento toda a nossa nação, Senhor, livra a nossa nação dessa epidemia, dessa pandemia que está acontecendo, que seja repreendido todo o coronavírus, seja repreendido agora todo tipo de enfermidade,
Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, essa pessoa que possa estar renovando a aliança, que possa estar reconciliando, Pai, da força a ele, levanta ela para ele ser um instrumento de valor nas tuas mãos, ó Pai amado. Deus da verdade, opera, toma todos os empresários nas tuas mãos, toma todos os trabalhadores deste país nas tuas mãos. Toma todos que estão trabalhando na área da saúde nas tuas mãos, ó Deus. Derrama na tua graça, livra, protege esta nação, Senhor. Faz com que esta nação se volte verdadeiramente para ti, meu Deus amado. Pai, esta é a nossa oração. Nós choramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, quero só reforçar aqui mais uma vez, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá? Para sempre quando a gente postar vídeo, você ser notificado e dá o teu joinha, tá? Dá o teu like. E outra coisa, se você acha que esse vídeo é bom, é agradável, é edificante, envia o link aí para os teus amigos, tuas amigas, tá certo? Em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a tua atenção e vamos aumentar o número de inscritos nesse canal em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor e até a próxima em nome de Jesus Cristo. Amém.